gostaria de convidar a igreja para ficarmos de pé. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, amém? E nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Josué, lá no Antigo Testamento. Recentemente passamos por lá na nossa leitura, amém? E quando nós estamos lendo, e eu estou lendo junto com a igreja, tem alguns textos que me saltam aos olhos. Na quinta-feira passada e retrasada, nós trabalhamos um tema dentro do livro de Josué. E outra vez, hoje, me deu vontade de falar sobre esse tema da leitura que fizemos. Amém? Josué, capítulo de número 6, versículo de 1 a 20. O tema da mensagem é aprendendo a caminhar em obediência. Amém? Aprendendo a caminhar em obediência. Eu quero agradecer aos nossos irmãos lá da projeção, que sempre nos ajudam com o esboço. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo trabalho, carinho de vocês em nos atender. Amém? Vamos ao texto então. A partir do versículo 1 até o versículo de número 20, é um texto bastante conhecido, e eu quero descansar você um pouco. Estava sentado já há algum tempo, então fica um pouquinho em pé, honramos a palavra de Deus. Amém? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. Ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe,
será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu templo. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e de forte grito o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Obrigado, meu Senhor, porque a tua palavra tem o poder de nos edificar, levantar o nosso moral, curar o nosso interior, a despertar a nossa fé. Senhor, a tua palavra é tremenda. Esta manhã, nos ajuda a compreendê-la, nos ajuda a colocar em prática. Senhor, que esta palavra possa despertar fé no nosso coração. É esse o nosso intuito, orientar a tua igreja a buscar a fé, conhecer a ti e buscar fé na tua pessoa bendita. Ajuda-me na transmissão da mesma, Senhor. Ajuda-nos na compreensão e na aplicação. É o que eu te rogo no nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, por gentileza. Aprendendo a caminhar em obediência. Deixe-me fazer uma pergunta para você esta manhã. Como podemos alcançar a fé? Muitas vezes não entendemos muito sobre a fé, não compreendemos os processos de Deus para o milagre, e aí por causa disso temos dificuldade em crer. Mas o que é fé, pastor? Fé é a capacidade que o Espírito de Deus nos dá de confiar na palavra de Deus. Deus falou, eu aceito. Está escrito na Bíblia, eu aceito. Fé é quando somos movidos a descansar no caráter de Deus. Eu vou repetir. Fé é quando somos movidos a descansar no caráter de Deus. O que a Bíblia me revelou sobre o caráter de Deus? A Bíblia me revelou que Deus é bom. Então eu descanso. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mas a Bíblia me disse que Deus é bom, e eu creio no que está na Bíblia, então eu descanso. A Bíblia tem como alvo principal revelar o caráter de Deus. Há muitas pessoas que gostam de ler a Bíblia pelas lindas histórias contidas no texto bíblico. Realmente são histórias lindas, como esta que eu acabei de ler juntamente com você. Mas, irmãos, nós não lemos a Bíblia para conhecê-la historicamente, para guardar ou memorizar as histórias de Israel, os grandes milagres que o Senhor promoveu no meio do seu povo. Não, não é somente esse. O principal objetivo de lermos a Bíblia, irmãos, é conhecermos Deus. E quando nós vemos Deus lidando com o seu povo, a maneira como Ele lida diante das suas ordens, das suas determinações, dos seus desígnios, a forma como esse povo reage, positivo ou negativamente, aí nós conhecemos a ação de Deus, abençoando ou exortando, punindo muitas vezes o seu povo por causa da desobediência. Então, a revelação do caráter de Deus é um dos principais alvos da leitura bíblica. O que é fé, pastor? Fé é o impulso que o Espírito de Deus dá
ao meu espírito para agir naquilo que eu sei a respeito de Deus. Ora, eu leio a Bíblia, guardo conhecimento, o Espírito Santo se aproveita desse conhecimento que eu tenho da Bíblia, que está no meu coração, na minha mente, e então ele me impulsiona. Se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você vai ser impulsionado. O Espírito Santo, através da palavra que está em você, vai impulsionar a sua alma e o seu espírito. Mas se você não tem a palavra de Deus no seu coração, como é que ele vai impulsionar você? Então as minhas ações levam em conta aquilo que eu sei a respeito de Deus. Vou repetir. Então, as minhas ações levam em conta aquilo que eu sei a respeito de Deus. Então, queridos, fé é quando eu consigo traduzir o que sei em ações. Fé é quando eu ajo. Fé é quando eu tomo iniciativas. Fé é quando eu tomo decisões confiando no caráter de Deus. Não apenas nas ações de Deus, mas fé é quando eu sou impulsionado a tomar decisões, a agir, a tomar iniciativas, baseado no caráter de Deus. Existem muitos crentes que têm a sua fé baseada apenas no mover de Deus, nas ações de Deus. E quando Deus não age, e quando Deus não se move, pronto, ele se escandaliza, ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado. E a pergunta é: será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Deixe-me lhe dizer uma verdade bíblica esta manhã. Independente da ação de Deus no passado, independente do mover de Deus no passado ou no presente, a minha fé está baseada no caráter de Deus. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele me ama. Vocês se lembram do tripé da fé? Deus me ama, Deus é bom e Deus é fiel. Esse é o tripé da minha fé. Eu sei que Ele é bom. O outro pé do tripé: eu sei que Ele me ama. E o terceiro: eu sei que Ele é fiel. Com este tripé, eu enfrento qualquer circunstância. Não importa. Você precisa ter esta fé, não nas ações de Deus, mas a fé no caráter de Deus. Então, baseado no que eu estou falando para vocês esta manhã, a gente entende que a Bíblia é um manual de fé. A Bíblia é o manual de fé. Por isto, há muitos textos que nos falam sobre a fé. É a Bíblia, meus irmãos, que nos dá condições de saber o que significa ter fé. Exatamente para isto a Bíblia foi escrita, para revelar o caráter de Deus a nós e para que possamos basear nossas ações e decisões daquilo que a gente sabe a respeito do caráter de Deus. O maior objetivo da Bíblia não é contar histórias, eu já disse, é revelar o caráter de Deus aos homens. Amém? E é por isto que a Bíblia tem muitas expressões de pessoas que confiaram em Deus, que exercitaram fé com muita ousadia, com coragem, com vontade. O texto que nós lemos, eu não li para não usá-lo, eu sempre leio o texto e baseio a mensagem no texto que li. Você está com a Bíblia aberta? Quando um pregador estiver pregando a Bíblia,
Nunca feche a Bíblia. Mantenha ela aberta no texto que ele leu. Não entre nessa conversa fiada. Pode fechar a Bíblia. Não, seja rebelde. Não feche. É o único momento que eu te aconselho a ser rebelde. Não feche a Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta. Porque tem muita gente usando o texto como pretexto para ensinar coisas erradas. E se eu estiver usando a Bíblia, e se eu conheço o Deus dessa Bíblia, eu vou identificar que esse pregador é um Zé Ruela. Amém? Que está aqui para tirar o nosso tempo à toa. Mas não é o nosso caso esta manhã. O texto que lemos é um desses relatos sendo colocado na prática. É fé colocado na prática. O capítulo 6 é a tomada da cidade de Jericó. Cidade esta que estava plantada na terra de Canaã. E o povo que havia sido liberto da escravidão do Egito chegava para tomar posse dessa terra. Terra esta que Deus havia prometido a Moisés, a Josué, que agora o estava substituindo, amém? Tinha prometido a eles que seria do povo dele, do povo de Deus, o povo de Israel. E Josué agora recebe instruções de Deus para a tomada de Jericó. Veja que tudo que está acontecendo no texto que nós lemos, os acontecidos, ou os acontecimentos, não foi coisas da cabeça do Josué. Eu sei que Josué era um general de guerra, e que ele tinha estratégias de guerra, até por conta de tudo que ele já havia aprendido no processo de mais de 40 anos no deserto, enfrentando inclusive resistências de países, de reis, etc. Então ele tinha suas estratégias, mas ele não está confiando nas suas estratégias. Se você ler o contexto do texto, nós vamos perceber que Deus se manifesta a ele através do anjo do Senhor, que diz a ele como deveria acontecer as coisas, quais seriam os procedimentos. Simpáticos a Israel, somente a prostituta Raabe e sua família. Todos os demais moradores da cidade de Jericó eram contrários, resistentes a Deus e resistentes a Israel. Deus revela, mostra a Josué meios de entrar naquela cidade. E aí Josué vai agir com fé naquilo que ele sabe a respeito de Deus. Está entendendo? O que eu estou falando tem coerência com o que eu já falei, que tem coerência com o que está na Bíblia. Deus revela e mostra a Josué meios de entrar naquela cidade. E como é que Josué vai agir? Josué vai agir com fé naquilo que ele sabe a respeito de Deus. Esse capítulo 6, meus irmãos, vai nos dar algumas dicas de como podemos aumentar nossa fé, de como podemos exercitar a nossa fé. Em primeiro lugar, a verdadeira fé não pode ser confundida com presunção. Eu vou repetir, a verdadeira fé não pode ser confundida com presunção. Eu, você, nós que queremos ter mais fé, não podemos de forma alguma confundir fé com presunção. Mas às vezes nós confundimos. Achamos que fé é presunção. A gente presume, a gente acha, a gente prognostica que Deus vai fazer e acontecer, porque achamos alguém que nos disse alguma coisa, e quando Deus não faz, ficamos frustrados com Deus. Você conhece pessoas assim, que ficaram frustradas com Deus porque alguém disse para ele que Deus ia fazer e acontecer, e chegou o dia, Deus não fez, e aí ele ficou frustrado, e até saiu da igreja, ou está fora da igreja até hoje.
Veja, queridos irmãos, presta atenção no texto. Veja que Josué está em uma empreitada. Sua empreitada é conquistar Jericó. E ele vai com uma determinação feroz, terrível. Mas de onde vem essa determinação? De onde vem essa ferocidade de Josué? De onde ele tirou essa determinação? Quem é que vai dar para que esse projeto dê certo? Quem é que vai prover os meios, mas não apenas o meio, mas vai dar a palavra para que ele, baseado nesta palavra, possa agir? Deus. Então veja que Josué vai agir, não segundo as suas estratégias de guerra, mas ele vai agir segundo o que ele conhece de Deus, segundo o que Deus revelou a ele, através da manifestação do seu anjo. O versículo 2 diz: então o Senhor disse a Josué, está com o texto bíblico aberto aí? Versículo 2: então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. Reparem em que tempo está esse verbo nesta frase, irmãos. Você que é professor e você que não é também, mas é estudioso do português. Em que tempo que está, meu irmão? Alguém já disse aí, futuro do presente, pretérito. Então o Senhor diz: eu saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. Ele vai entregar. Amém? No passado, pretérito. Saiba que já entreguei. Interessante. O Senhor diz assim: eu já entreguei esta cidade em suas mãos. Mas as muralhas estavam lá, irmãos, de pé. Ele ouviu a voz e olhou, e as muralhas estavam de pé. O fato de Deus ter falado, já ter entregue, não fez com que as muralhas caíssem. Não é verdade? Não é isso? Você se lembra do início desta palavra, que eu dei uma definição para a fé? Lembra? Fé acontece quando eu ajo, quando eu tomo uma decisão baseado em uma coisa que eu acredito ou acreditei a respeito da palavra de Deus. Deus falou e agora vou agir. Vou agir em cima daquilo que Deus falou. E quando Deus fala para Josué a respeito de Jericó, ele diz: eu já entreguei esta cidade em suas mãos. Fé acontece no meu coração quando a palavra de Deus para mim é tão certa que já é um ato consumado, mesmo antes de acontecer. Amém? Eu vou repetir. Fé acontece no meu coração quando a palavra de Deus para mim é tão certa que já é ato consumado, mesmo antes de acontecer. Moisés ouviu a palavra, ele já entregou. Essa cidade já é nossa, mas ele não tinha entrado ainda, as muralhas ainda estavam de pé, mas ele já olhava e já via, pelos olhos da fé, ele já se via conquistando, ou já tinha conquistado a cidade pela fé. A palavra de Deus é sempre assim, sim, sim, e não, não. Na palavra de Deus não existe hesitação. Deus não brinca conosco, meus irmãos. Quando Deus fala, você pode apostar todas as suas fichas, vai acontecer. Porque Deus não é homem para mentir. Não há dúvida daquilo que Ele fala. Inclusive um profeta de Deus, nós conhecemos que é um profeta de Deus por causa da palavra de Deus na boca dele. O que ele fala acontece.
Josué, eu já entreguei Jericó. E o que compete a você é ir tomar posse. Já é sua. Você só tem que chegar lá e tomar posse. Eu já te dei. Queridos, a palavra de Deus não é palavra de menino, de criança. Deus não hesita, Deus não titubeia, Deus não serpenteia, Deus não anda caxingando entre dois caminhos. Quando Deus fala, meu amigo, minha amiga, pode apostar, porque a palavra de Deus é completamente confiável. Aleluia! Se Deus falou com você ou vai falar com você esta manhã, confie na sua palavra. Agora, a nossa dificuldade com a fé é que nós confundimos a palavra de Deus com a nossa presunção. A gente brinca com a nossa cabeça e a gente tenta manipular a voz interior da nossa mente para que ela seja a voz de Deus. E é aí que precisamos do discernimento, desse dom que Deus deu para a igreja, essa ferramenta especial, que é a ferramenta do dom do discernimento. Como é que eu distingo? Como é que eu percebo que não é a voz de Deus, que é a voz do meu eu? Quando é que eu sei que não é o meu eu que está falando, mas é Deus que está falando no meu coração? Na maioria das vezes, nós queremos manipular a voz interior da nossa mente e achamos que aquilo ali é a voz de Deus. E aí nos damos mal, porque não sabemos se somos nós ou se é Deus. Como é que eu sei quando é Deus que está falando? Da onde eu tirei essa voz? Da onde eu tirei essa impressão? É o meu coração que quer ou é Deus que está falando? Será que eu estou ouvindo vozes porque eu quero muito? Ou será que eu tenho revelação clara de Deus? E aí mora o perigo, porque eu desejo muito. Pode ser que o meu eu esteja falando e eu esteja manipulando o meu eu porque eu quero, porque eu desejo, para que aconteça, para que eu faça. Por isso que quando eu estou orando para Deus me mostrar, me orientar acerca de uma esposa, de um marido, eu não preciso conhecer esta pessoa para orar por ela. Inclusive, o meu conselho é que você comece a orar muito antes. A minha esposa já orava por mim 10, 15 anos antes de me conhecer. E eu já orava por ela sem conhecê-la. E Deus promoveu. E eu conheço dezenas de pessoas que ensinam seus filhos a começarem a orar acerca do seu futuro, acerca da sua esposa, do seu marido. Eles estão aí em algum lugar, quem sabe aqui na igreja, ou quem sabe a família do seu marido ainda está lá fora, precisando ouvir a palavra de Deus para se converter, e você vai conhecê-la aqui, mas aí tem um tempo. Por isso que eu preciso orar. Por isso que o meu conselho é nunca você orar depois que está apaixonado. Porque depois que você está apaixonado, você já quer muito. E se você já quer muito, você vai confundir a voz de Deus com a sua voz, a voz do seu querer. A melhor coisa é orar antes. Porque aí quando a pessoa chegar, você que já orou, o Espírito Santo está falando, você está orando baseado na Bíblia, você sabe dos princípios bíblicos, e o Espírito Santo vai fazer assim, parece um olhar daquele olhar, como é que é aquele exame que a gente faz? Tipo uma ressonância magnética, né? Ou um raio-x. O raio-x é mais fraco, né? A ressonância é mais profunda. Mas o raio-x serve bem. Você tem aquele olhar de raio-x e já aparecem todos os pontos negativos e diz assim, poxa, não vou nem entrar, já sei que não é de Deus. Por quê? Porque você já olhou e você já observou as vontades, a forma, a maneira, a condução. Você olha e diz, não, não é para mim. Pode ser que seja para outra pessoa, não é para mim. Eu estou um pouco mais de exigência, o meu patamar é um pouco mais alto. Agora, se você quiser baixar o seu patamar,
a laranja de beira de estrada? Porque laranjeira de beira de estrada todo mundo rouba, todo mundo pega. Agora, morango dos Alpes tem que pular cerca, tem que subir para pegar o morango. Agora você que decide se é laranja pera da beira de estrada ou morango dos Alpes. E eu acho que você deveria valorizar. Eu sou morango. E não é qualquer um, não sou para qualquer um. Deus tem alguém para mim. Não é que Deus tem uma Maria para cada José. Não, não é isso. Para isso existe o namoro, para que você perceba os processos. Agora você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer os princípios bíblicos, para você poder discernir, para poder o raio-x funcionar. Se você não tem a menor noção dos parâmetros de Deus, como é que você vai perceber se Deus está ou não nessa pessoa? Vamos voltar para o texto bíblico. Por isso que é importantíssimo sermos íntimos de Deus. Porque quem é íntimo discerne o que o outro não discerne. E isso não é algo que se aprende na escola, meus irmãos. Não se aprende no nosso IBM, não. Discernimento de Deus se obtém com intimidade, não é com o conhecimento bíblico apenas. Por isso que é muito importante que as nossas orações sejam feitas no quarto, com a porta fechada, porque na oração nós não vamos forçar Deus a fazer nada, mas na oração eu vou sincronizar o meu coração com o coração de Deus. Equalizar o meu coração, equalizar as minhas vontades, as minhas decisões, os processos da minha vida. O que é que você está fazendo lá no quarto? Eu estou equalizando-me ao Senhor, estou colocando tudo no mesmo patamar. Para quê? Para que eu tenha condição de perceber tudo o que está acontecendo ao meu redor. Quando eu estou equalizado com Deus, eu não estou sujeito a erros, mas eu não erro. Por que que eu não erro? Porque o Espírito de Deus está em mim. Para que eu saiba ouvir Deus, para que eu afine o meu ouvido ao ouvido de Deus, eu preciso ser sensível. Como que Josué sabe que a voz que ele ouviu era a voz de Deus? Irmãos, isso é muito importante. Nós queremos as coisas de Deus, mas nós não queremos nos submeter aos processos. A gente quer aprender inglês em 24 horas, a gente quer tocar piano em uma semana, a gente quer ser matemático com 15 dias. Tudo é muito rápido. Só que isso não acontece. Ninguém é um bom matemático em 15 dias. Ninguém toca um piano, um teclado em uma semana. Ninguém fala inglês em 24 horas. Não importa o que venham falar para você. Não acredite. Intimidade, irmãos, é relacionamento diário. É relacionamento diário. Como é que Josué sabe que a voz que ele ouviu era a voz de Deus? Porque ele havia desenvolvido ao longo de 40 anos, uma sensibilidade espiritual que agora lhe é necessária. Eu sei que foi Deus que falou comigo, eu ouvi. Ninguém ouviu, não foi ninguém que me disse, Ele falou comigo. Veja, meus irmãos, veja o que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 10. Eu gosto desse texto. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não apenas ouvem, elas conhecem a minha voz. A pastora Isabel trabalhou esse texto aqui no domingo à noite passado. Então, fé não é presunção.
mas é a minha capacidade de sintonizar-me com Deus e ouvi-lo. Eu queria que você prestasse atenção, porque às vezes eu fico muito preocupado em que as nossas mensagens, os nossos cultos, sejam com muito glória, com muito aleluia, porque nós somos pentecostais. Mas hoje, quando você perceber que a mensagem é uma mensagem de edificação, você tem liberdade de glorificar a Deus, mas preste atenção. É muito mais importante que você aprenda, que você cresça no conhecimento de Deus, do que ficar feito um doido dando glória a Deus e aleluia sem sentido algum. E hoje nós estamos trabalhando a base do Evangelho, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e importa que aqueles que se aproximam dEle tenham fé. Então fé não é presunção, mas é a minha capacidade de sintonizar-me com Deus e ouvi-lo. Por isso que a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Lembra desse texto? Temos até uma canção antiga, bonita, que fala sobre isso. Amém? Deleita-te no Senhor, e quanto mais eu me deleito no Senhor, mais os meus desejos são parecidos com os desejos de Deus. Por quê? Porque houve um sincronizar, houve uma equalização. Aquilo que você constrói, relacionamento lá no quarto, e quando você sai do quarto desse relacionamento com Deus, você sai pensando igual a Deus, você sai vendo igual a Deus, você sai agindo como Deus. Em segundo lugar, fé muitas vezes se confunde com obediência. Primeiro tópico: não confunda fé com presunção. Segundo, fé muitas vezes se confunde com obediência. Preste atenção nesse tópico, ele é muito importante. Fé e obediência são muitas vezes palavras sinônimas, e eu preciso perceber isso. Ter fé é a mesma coisa que obedecer. Como é que a gente sabe que fé e obediência são parecidas? Veja o texto que nós lemos. Veja como Josué, no capítulo 6, ele é detalhista quando ele conta o processo. A ordem do Senhor era marchar durante 6 dias em silêncio, sem trombeta, sem pandeiros. E no 7º dia, 7 voltas, e só então depois gritar o grito de guerra. Será que Josué não poderia mudar de ideia? Será que Josué não poderia achar aquilo cansativo e resolver fazer de outra maneira? Ah, com certeza sim. E assim como nos nossos dias tem sempre gente contrária, gente resistente, gente que não crê, naquela época não era diferente. Claro que sim. Sim, o que, pastor? Será que Josué não poderia mudar de ideia? Sim, poderia. Mas aquela ordem também era um teste para nos mostrar que fé tem a ver com obediência. São palavras sinônimas. Muitas vezes largamos o modelo de Deus e vamos do nosso próprio jeito, com as nossas intuições. E aí o que acontece? Atropelamos os processos de Deus. A gente ouve um pastor dizer algo na igreja e dizemos lá: isso é legalismo, esse pastor é legalista. Será? Ele é legalista, eu vou fazer do meu jeito. E vai. E quebra a cara. Vamos a alguns exemplos. Quantas vezes abraçamos um projeto de Deus e abandonamos no meio do caminho por preguiça, por desinteresse,
por indisciplina. Abandonamos o projeto original e começamos a fazer outro, de outro jeito. Ou começamos a fazer o mesmo, mas de outro jeito. Quantas vezes começamos, mas não continuamos? E aí perguntamos: por que eu não consigo, pastor? Por que a minha vida espiritual não anda para frente? Por que eu estou patinando no mesmo lugar? Repare o que Deus disse a Josué. Deus disse a Josué: faça da seguinte maneira, obedeça, é desse jeito, não faça nada de que eu não tenha falado, só faça o que eu lhe disse. E aí o que aconteceu, irmão? Josué foi e fez do jeito que Deus mandou. E quando ele cumpriu exatamente do jeito que Deus havia falado, as muralhas de Jericó caíram e a vitória foi do povo de Deus. Meu irmão, sirva a Deus com integridade e faça do jeito que Ele disse, porque o essencial da fé é acreditarmos naquilo que Ele falou, é acreditarmos na Sua palavra. É por isso que nós temos a Bíblia como guia, como mapa, como bússola. Irmãos, não adianta ter a Bíblia no celular, no computador, e não tê-la na mente, e ainda que a tenha na mente, não cumprir o que está escrito, irmão, porque Deus só vai agir quando Ele tiver falado, e fé é crer, mas também obedecer o que Ele está nos ensinando, o que Ele está nos mandando. Meu irmão, sirva a Deus e faça do jeito que Ele disser. Amém? Em terceiro lugar, a fé precisa ser exercitada. Primeiro, não confundimos a fé com presunção. Segundo, como é que é, gente? A fé não pode ser confundida, ou melhor, precisa ser confundida sim, ela é obediência. Fé é igual a confundir. Bota lá no tópico 2 de novo, querido, volta lá. Fé muitas vezes se confunde com obediência. Ok? Guarde isso. A pessoa diz que tem muita fé, mas é desobediente, não tem sentido algum. Porque fé se confunde com obediência à palavra de Deus. Está claro isso, irmãos? Vamos para o terceiro ponto. A fé precisa ser exercitada. Se nós queremos ter fé, precisamos exercitar essa fé. Veja o versículo 3. Marche uma vez ao redor da cidade e faça isso durante 6 dias. E os restantes do texto estão todos no imperativo. Faça, vá. Por quê? Porque fé é um fato, mas fé também é um ato. É possível ver, é possível você ter fé como um fato, mas se você não conseguir traduzir sua fé em atos, é inútil. E Tiago, você que é leitor da Bíblia, trabalha essa questão de fazer com que a minha fé se transforme em atitude, de fazer com que as pessoas possam ler a minha vida e entender, esse sujeito é um sujeito de fé. Por quê? Porque as atitudes dele são atitudes de fé. As minhas atitudes precisam estar totalmente comprometidas com o Deus que eu acredito, com a palavra desse Deus. Um dos maiores exemplos de fé, como um ato que se concretiza, é a da mulher do fluxo de sangue. Você lembra do caso? Uma mulher doente há 12 anos, com uma perda de sangue, uma mulher anêmica e fraca,
E do ponto de vista religioso e social, uma mulher impura e solitária. Mas, diz o texto, que ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei quem foi que pregou para ela, quem foi que falou para ela, mas essa pessoa foi importante. A Bíblia não diz o nome dessa pessoa, mas ele está lá no céu, em nome de Jesus. Amém? Olha, tem um profeta entre nós, Jesus Cristo, ele é poderoso, ele está fazendo milagres, ele pode curar você. E aí a Bíblia diz que ela creu. Ela creu. Aleluia. Porque de onde ela estava, ao ouvir falar de Jesus, ela disse a si mesma, o texto diz isso: eu vou até onde ele estiver, e eu vou tocar na orla dos vestidos dele, e quando eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada. Ela planejou tudo isso, mas ela não ficou no planejamento, ela creu. O fato dela ter crido, ela montou o projeto, o programa, e ficou em casa esperando a morte chegar? Não! Ela partiu ao encontro de Jesus. Aleluia! Quando ela fez essa declaração, ela estava curada? Não. Ela cria. Mas ela estava curada? Não. Quando ela terminou de fazer essa declaração, ela estava curada? Não. Para essa mulher ser curada, ela precisou sair de casa, enfrentar a indisposição social. Ela arriscou-se, tocar em Jesus, porque ela estava cerimonialmente impura, não podia tocar em um homem. Por isso a Bíblia diz que ela foi por trás de Jesus. Ela tinha fé, mas ela tinha alguns processos que a impedia. Sim, quando ela tocou em Jesus, aleluia, ela estava doente quando tocou em Jesus, aleluia, mas quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que saiu virtude do Senhor, e essa virtude entrou pelo seu braço, pela sua mão, e veio para o seu corpo, e aquele sangramento parou. 12 anos de sangramento. Parou! E quando Jesus foi tocado, não foi um toque qualquer, porque ele disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, nossa, você está no meio da multidão, Jesus, tem gente empurrando para um lado e para o outro. Não foi empurrão, não foi um toque qualquer, saiu de mim virtude, saiu de mim poder, aleluia. E aí a mulher acusou-se e disse, fui eu, aleluia. Esta manhã você pode tocar na orla dos vestidos do Senhor. Esta manhã você pode obter o milagre que você precisa. O que foi que moveu tudo isso, irmãos? A fé. Ela estava doente, mas quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada de todo o seu mal. Somente quando ela tocou, que o mal foi embora. Quando ela planejou, não. Quando ela saiu de casa, não. Foi quando ela tocou. Veja que houve um espaço de tempo entre a hora que ela creu e a hora que ela foi curada. É o momento onde ela traduziu sua fé de ato para um fato. E aí Jesus voltou-se e disse, alguém me tocou. Quando eu andava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. E eu sei que foi o meu Senhor. Deus disse para Josué, vá para a cidade de Jericó. Se o Josué estivesse em casa de braço cruzado dizendo, que palavra linda, puxa vida, que maravilha, até falasse língua estranha, oh glória, terra! Mas não ia acontecer nada, Jericó estaria de pé até hoje.
Puxa, como ele me abençoou com essa palavra. As pessoas dizem isso depois do culto. Ah, Samuel, como essa palavra me abençoou. Mas não coloquei em prática. Chegou a lugar nenhum. Complete o ciclo. Abençoou, complete o ciclo. E aí, o próximo passo? Qual é o próximo passo? Se Josué não saísse de casa e fosse para a batalha em Jericó, estaria de pé até hoje. A muralha. Você sabe por que Jericó caiu? Porque Josué saiu de casa. Porque Josué organizou-se, fez e agiu. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu creio, mas... Por isso que a mensagem tem que ter duas dimensões. A dimensão do crer e a dimensão do fazer. Nós estamos esta manhã trabalhando na dimensão do crer. Quando o culto terminar, ou quem sabe durante o culto, durante essa mensagem, o Espírito Santo comece a agir na dimensão do fazer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tenho 5 minutos. Em quarto lugar, fé não se preocupa com reputação. Você tem fé? Você creu? Não fica preocupado com o que as pessoas estão pensando a seu respeito. Você creu e ponto final. Como é que é isso, pastor? Vejam o que Deus mandou Josué fazer, irmão, foi meio ridículo. Foi. Os caras disseram que ia invadir a cidade, que ia acabar a cidade. Os caras estão lá em cima do muro de Jericó, pronto, preparado, com arco, flecha, com lanças, com tudo que eles tinham direito para se defender. Aí Jericó vai lá, Josué vai lá, um mundo de gente atrás dele, os sacerdotes com uma arca, e caminha o primeiro dia, dá a volta em torno da cidade. E o pessoal fica, não, agora, segura, eles chegaram. Eles dão uma volta e vão embora. 6 dias. Irmãos, acredito que a partir do 4º dia o pessoal diz, esse povo é doido, vão morrer de insolação aí no sol. Já é o 5º dia que eles vêm aqui, dão uma voltinha e vão embora. Josué estava pensando nisso, irmão? No ridículo que o general lá dos exércitos de Jericó estava pensando. Esse tal de Josué é maluco, eu pensei que esse cara era um sujeito inteligente, eu estava até com medo dele, mas agora, depois do 5º dia, esse cara é doido, irmão. Imagine o semblante do Noé pregando para uma geração que ia chover, e que ia chover tanto, que ia encher tudo de água. Irmão, aquela região não chovia. Inclusive, alguns estudiosos dizem que até então não havia chovido, caía como é que chama? Uma garoa à noite, o pessoal não sabia o que era chuva, segundo alguns estudiosos. E aí aparece alguém dizendo, olha, vai chover, e cada gota que vai cair do céu, que vai inundar tudo, o pessoal dava, conta outra, não é? Imagine o semblante de Noé. Será que ele estava preocupado com isso? Imagine Abraão dizendo que ia para o deserto encontrar com Deus. A galera olhou para ele assim, Sara, o que o Abraão tomou na noite passada? Que ele já está assim há alguns dias. Que ele está com essa conversa. Eu tenho que ir para o deserto sacrificar para Deus. Para quê, rapaz? Que Deus está aqui mesmo, vai ali. Nós temos o nosso Deus, não, é outro Deus, é um Deus diferente. Como é o nome dele? Não sei. Como é que ele falou? Não sei, mas ele falou para eu ir. Doidou o homem. Doido. A ponto dele ir fazer um sacrifício e o filho dele perguntar, anos depois, papai, nós temos aqui o altar, nós temos a lenha, mas aonde está o cordeiro? E ele diz, eu não sei do cordeiro, mas Deus vai prover o cordeiro. Veja, irmãos, a gente está agindo, obedecendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Quem sabe do acontecimento é Ele. Eu só tenho que confiar nele, porque Ele vai fazer na hora que Ele quiser. Aleluia!
Imagine Pedro falando para Jesus: mande que eu vá andar também sobre as águas. Os discípulos: é louco, rapaz, uma tempestade dessas, cara é maluco. E aí Jesus diz: vem, e ele foi. E aí ficou seguro por alguns segundos. Rapaz, é bom mesmo, né? E aí ele olhou o vento, sentiu o vento forte, as ondas altas, começou a afundar. Olha que vergonha. Pedro, quando sai do barco, ele confia no vem de Jesus. Ele só começa a afundar quando ele olha o vento. Ele só começa a afundar quando ele olha o tamanho da onda. Mas ele não tinha que olhar para as circunstâncias, ele tinha que olhar para quem estava mandando. E quem estava mandando era o dono do universo, o que tem poder sobre todas as forças da natureza. Vem, Pedro! Às vezes a fé exige que a gente jogue fora a nossa reputação. Deus, eu confio em Ti, eu não vou ficar com vergonha daquilo que eu vou fazer. Mas se não acontecer nada, eu continuo confiando em Ti, pois Tu és o mesmo hoje e sempre. Quando eu era moleque, a minha mãe foi atropelada por uma lambreta. E a lambreta esmigalhou a perna dela. Aqui na tíbia, quebrou. E naquele tempo, irmãos, década de 60, os processos médicos eram muito complicados. E eles tentaram colocar um parafuso. Fizeram a operação, colocaram um parafuso para ver se colava o osso, mas o osso não colou. Estava gangrenando. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava soltando uma pipinha, que eu fiz uma pipinha de papel de saco de açúcar. E coloquei piaçava. Lembra aquelas pipinhas que a gente fazia com a piaçava, para ela ficar durinha? Eu estava lá. E eu vi quando meu pai passou carregando a minha mãe. E eu falei: mãe, você está indo para onde? Eu vou ali na casa da irmã Estacília, lá tem um culto de oração, eu volto já. Era um sábado, ela ia na segunda-feira, tinha vindo para casa depois de quase um mês internada. O médico disse: vá para casa esse final de semana, na segunda-feira nós vamos submeter você à última cirurgia e possivelmente você vai perder essa perna. E ela foi para casa. Na sexta, no sábado, eu me lembro do meu pai com um banquinho na frente do muro, esperando lotação. A lotação parou, ele pegou a minha mãe, colocou dentro do ônibus e foi embora. Eu não sei o que aconteceu lá. Algumas horas depois, o lotação passou de volta e a minha mãe desceu andando e entrou na minha casa e está andando até hoje. Se você passar a mão aqui na canela dela, tem lá os parafusos, estão lá. E ela tem as chapas com os ossos trepados um no outro assim. Eu tenho essa chapa lá em casa. Eu perguntei para ela, eu larguei tudo, falei assim: mãe, o que aconteceu? E ela disse: eu cheguei lá e comecei a ouvir a palavra de Deus. E a irmã Estacília terminou o culto e eu pedi a ela: por favor, ore por mim. E ela estava lá na frente, eu estava lá atrás. Ela levantou, era uma velhinha, irmão, uma senhorinha, aqui em Marechal Hermes, eu me esqueci o nome da rua, Xavier Curado, sei lá que nome da rua que era. Eu sei chegar lá até hoje. Ela disse: Nancy, vem em nome de Jesus. Ela levantou-se da cadeira, irmãos, os ossos estavam assim, podia fazer isso e virar uma situação exposta. Só que ela não foi na força da Estacília, ela foi na força do Senhor. Vem, Nancy! E ela foi, e deu o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto. Está andando até hoje, está com 86 anos. Nunca quebrou aquela perna. E possivelmente vai morrer com ela e vai ser transformado em um novo corpo com aquela perna, com parafuso e tudo.
Você está entendendo por que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes que nós já pregamos aqui ao longo de todo esse tempo? Porque isso aqui é base para relacionamento com Deus. Isso aqui é base para que os milagres de Deus ocorram na sua vida. Infelizmente eu não tenho tempo para continuar. Eu vou terminar essa mensagem outro dia. Mas eu queria que você entendesse, aleluia, que se você estiver equalizado com Deus, essa equalização vai gerar fé no seu coração. E você vai começar a agir, não segundo as suas palavras, não segundo as circunstâncias, mas segundo o pensamento e o coração de Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Mesaque, Sadraque e Abdenego. Os três foram lançados na fornalha acesa. Mas antes que isso acontecesse, eles tiveram 2 ou 3 oportunidades de não serem jogados lá, se submetessem ao Deus Nabucodonosor, porque tinha uma estátua enorme e todos estavam sendo conclamados obrigatoriamente a adorar a figura do Nabucodonosor, uma estátua enorme. Mas eles não se dobraram. Quando foram inquiridos a respeito, olha só o que eles disseram: saiba, ó Nabucodonosor, que se Deus quiser, Ele pode nos livrar dessa fornalha. Mas se isso não acontecer, nós não nos dobraremos diante de ti. Isso é fato consumado. Ele pode. Se Ele vai fazer, é outra coisa. Mas eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Eu vou segurar o meu posicionamento diante de Deus. Não importa se me chamam de louco, de desequilibrado. Eu vou confiar nas palavras do Senhor. Aleluia. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Cada dia do meu viver serei fiel. É o que cabe a mim e a você. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua família. Foi o que os discípulos disseram para o carcereiro. E ele creu, e ele foi salvo, e foi salva a família dele, todos que se aproximavam de Jesus. Jesus dizia: se você crê, se tu podes crer, pois então creia. Creia que Deus é Senhor do universo e que é galardoador daqueles que o temem. Creia, e Ele vai se manifestar na sua vida hoje. Eu não sei qual é o seu drama, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei de uma coisa: crer no Senhor Jesus foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E eu não crio porque eu sou bom, porque eu sou forte. Não, eu sou fraco, eu sou debilitado, eu tenho tantas dificuldades, mas o Espírito Santo me ajuda. Eu leio a palavra de Deus e a palavra de Deus entra para dentro de mim como um fortificante, uma injeção de força. E baseado na palavra e com a força do Espírito Santo, eu alcanço vencer um dia após o outro. E eu quero convidar você a isso. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Amanhã não existe. Amanhã é futuro. Fique firme hoje. Tenha fé hoje. Abrace Jesus hoje.
E amanhã, aleluia, amanhã Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Se Ele te abençoar com a cura, com a solução do problema, aleluia. Mas se Ele não o fizer, a graça dele vai envolver você. O seu cobertor de graça vai te envolver. E você vai passar pelo vale. E vai sair inteiro do outro lado. Eu quero terminar essa reunião antes que o buraco se abra aqui e eu já apareça lá na porta. Vamos orar? Você quer orar, meu amor? Você quer orar conosco? Você pede a Deus agora. Pastor, eu estou que nem aquele homem lá da Bíblia que tinha o seu filho endemoniado. O espírito assassino entrou no menino, queria matá-lo de qualquer jeito. O homem estava desesperado, os discípulos de Jesus não conseguiram. E aquele homem, e Jesus foi chamado: olha, os seus discípulos não conseguiram, me ajuda. Jesus falou o que falava para todo mundo: se você tiver fé, se você tiver fé. E o homem falou: ah, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda. E Jesus fez o milagre. O diabo daquele homem foi embora, daquele moço foi embora. Com o quero de Jesus, o demônio foi embora. E se esse moço estivesse vivo, eu estava pulando aí até hoje, dando testemunho. Jesus é o mesmo. Ele só quer que nós creiamos nele. E que a nossa fé esteja baseada na sua palavra. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Senhor querido, como Tu és bom e paciente para conosco. Senhor, da Tua palavra tem nos ensinado, Senhor, a como colocarmos a nossa fé em ação, Senhor, em obediência, sem presunção. Ó meu Deus querido, nos ajuda, Senhor, pois nós vivemos numa sociedade aonde se valoriza o ter, a aparência, aonde as pessoas imitam o comportamento uns dos outros, sem avaliar. Senhor, nos dá coragem para sermos aquilo que Tu queres que sejamos. Nos dá, Senhor, intrepidez para falarmos da Tua palavra com fé de que a ação do Espírito Santo é suficiente, meu Pai. Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado. Acrescenta fé no nosso coração. Que nós saibamos discernir, Senhor. Dá-nos ouvidos sensíveis para percebermos a Tua voz, a Tua orientação, Senhor. Ajuda cada um de nós nas nossas deficiências, ó Pai, pois Tu as conheces todas, meu Deus. Em nome de Jesus, que esta palavra promova, Senhor, transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a Te adorar pelo que é. Aleluia. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro
adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Amém. Amém. Há alguém aqui esta manhã que quer entregar a sua vida nas mãos desse Deus? Há alguém aqui que precisa de perdão, precisa de salvação, e esta manhã Jesus falou no seu coração: você gostaria? Eu quero, pastor, entregar a minha vida nas mãos desse Deus. Há alguém? Levante a sua mão assim. Eu estou convidando você para receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Há alguém? Se não há, que Deus nos dê outra oportunidade. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Entregamos a Ti, não apenas esta manhã, mas esta tarde, o culto à noite. Tudo que vai acontecer aqui, conduz, dirige, abençoa, Senhor. Nós Te louvamos por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a minha e a sua vida, desde agora e para todos sempre. Cante comigo, igreja. Dê a paz.